estudo que nós fizemos, publicado no JAMA, que eu tive o prazer de coordenar, e vejam que orgulho, pela primeira vez, o nome Brasil, numa publicação do JAMA, que é uma revista fundamentalmente americana, hoje uma das revistas top 3 no mundo. Ou seja, hoje, esse conceito do que foi feito de síndrome coronariana aguda, hoje é incorporada por diretrizes mundiais e foi guiada, e foi gerada, sabe, baseado em quê? Em centros do SUS do Brasil. Somente centros públicos do Brasil. Então, quando a gente fala de colaborar e atingir resultados pouco comuns, só é possível através de colaboração. E para finalizar, algumas poucas palavras em relação a esse tópico que eu acho fundamental nesse cenário de sucesso, que é a importância do mentor. De onde vem essa palavra mentor, na verdade? A história vem dessa história da mitologia grega. Né? Quando o Odisseu partiu para Troia para conquistar Troia, ele ficou preocupado que a família e o filho iam ficar muito tempo sozinhos. Então ele confiou no mentor para tomar conta dos filhos, para mostrar os princípios, cuidar da família, fazer com que as pessoas não saíssem dos eixos. E foi assim que a palavra mentor acabou se formando, porque quando ele retornou, os filhos estavam bem formados, eles eram pessoas sérias, honestas, trabalhadoras, e isso tinha sido garantido pelo mentor, que tinha sido a pessoa deixada por Odisseu com essa função. Quando a gente olha na definição de mentoria, né, ou de mentorship, na verdade é um desenvolvimento pessoal de relação, onde uma pessoa mais experiente ajuda a pessoa menos experiente. Ou então é visto como um processo informal de transmissão de conhecimento, de capital social, ou até de suporte psicossocial, onde a pessoa que está recebendo, ela percebe isso como uma ajuda, seja para a profissão dela, seja para o trabalho dela, ou seja para o próprio desenvolvimento pessoal. Então, essas são algumas definições de mentor. Quando a gente pega aqui e a gente entrevista líderes de cardiologia no mundo, e eu trago porque esse foi o meu mentor na Duke, professor Robert Califf, que foi o presidente do FDA até o ano passado. Então, foi na verdade, uma sensação muito interessante a gente ter uma pessoa tão próxima virar presidente do FDA. O FDA hoje, na verdade, o presidente do FDA hoje é o 8º cargo mais poderoso dos Estados Unidos. Então, a gente tem o presidente, que é o número 1, aí tem o pessoal do militar, e a 8ª pessoa, em termos de poder, é o presidente do FDA. Então, veja a importância desse cargo. Quando a gente entrevista líderes ou bem-sucedidos no mundo acadêmico, a gente consegue definir algumas características desses líderes. Então, vejam, curiosidade, paixão pela medicina, trabalhar excessivamente, dormir pouco, ter um foco extremamente importante, ter uma característica, né, um caráter forte, ter uma capacidade para fazer amigos, consumir pouco álcool, esse nem sempre é verdade, né, depende da região do mundo, ter um aspecto, uma família próxima, ou seja, ter um aspecto familiar bem importante, mas olha que importante, bons mentores e bons professores. Ou seja, isso está sempre presente quando a gente entrevista pessoas de bem-sucedidas na vida acadêmica. Vejam que quais seriam, então, portanto, alguns conselhos para os orientandos, né, para aquelas pessoas que a gente está orientando na vida, né? Lembrar que não é sempre o que você quer ser que importa, mas é como você vai gastar o seu tempo. Lembrar de você ter que aprender a manusear e equilibrar adequadamente seu tempo. Lembrem, todo mundo tem a mesma quantidade de tempo no mundo, 24 horas, 7 dias por semana. A questão é o que você faz com elas. Lembrar que o mentor, ele não é mágico. Ele não vai te dar uma regra para você seguir ipsilitre para você chegar no sucesso. Ele vai te dar uma direção geral, mas não vai ser um mapa dizendo vira à direita, vira à esquerda e que você vai chegar realmente no seu sucesso. Ele tem que ser um processo ativo. Isso eu acho fundamental. A mentoria lateral, ou seja, a troca de experiências entre os pares. O mentor não é simplesmente o mais velho orientando o mais novo, mas é a troca de experiência entre os pares. Esse tipo de mentoria ela é fundamental.
e criar oportunidade para que o mentor possa te ajudar. Então, o mentor ele não vai ser mágico mais uma vez, mas você tem que buscar o que você quer, criar um ambiente para que o mentor possa realmente te ajudar. E lembrar que às vezes você esperar, ficar sentado, que as coisas aconteçam, ou seja, voar abaixo do radar, né, que é a expressão em inglês, não vai te levar a lugar nenhum. Né? Ficar sentado não funciona, a gente tem que buscar os nossos objetivos. Agora, se você quer ser um mentor, quais seriam os conselhos que eu daria? Primeiro, tenha um comprometimento de ser um mentor. Exige tempo. Exige que você vai ter que deixar de fazer alguma coisa para você, para fazer alguma coisa pelos outros. Então, você tem que estar disposto a fazer isso. E se você não tem essa característica, tudo bem. Não é nem pior nem melhor. Mas você não pode querer fazer se você não está disposto a fazê-lo. Seja um mentor e não um tormento. Né? É fundamental que as pessoas sejam realmente, ajudem e que os alunos estejam com mais vantagens tendo vocês de mentor do que não tendo vocês. Vão ter mentores que vão ser mais clínicos e vão ter mentores que podem ser mais da área da pesquisa. E vão ter alguns poucos mentores que vão poder ser de ambas as partes, que vão poder tanto ajudar na parte clínica como na parte de pesquisa. Lembre, você vai ser um modelo como mentor, né? É aquilo que a gente chama de role model. Ou seja, não dá para a gente poder fazer qualquer coisa de qualquer jeito, porque as pessoas vão seguir o que vocês estão fazendo. Lembrem de manter a visão global da situação e lembrar que realmente os conselhos têm que ser dados de maneira adequada, sendo uma forma impositória, mas sendo uma forma natural para que seja realmente incorporado. Agora eu vou definir 3 características de pessoas na universidade que eu julgo importante e que não está nos livros e que não está nas redes sociais, mas eu acho que talvez defina como a gente encontra as pessoas na universidade. Na universidade a gente tem um tipo de pessoa que vão ser os instrutores. Esse é aquele que vai passar a informação, ele vai chegar e falar assim, olha, se você tiver falta de ar, pode ser que você tenha insuficiência cardíaca. Pneumonia, o raio-x ajuda no diagnóstico, você dá antibiótico X. Ele está te passando a informação. São pessoas importantes, mas eles vão simplesmente passar a informação. O segundo tipo de pessoas que tem na universidade é o professor. O professor, ele é um pouco diferente, porque o professor ele passa a informação, mas o professor ele se preocupa um pouco mais com o aluno. O professor ele se preocupa com a carreira, com as decisões que o aluno vai tomar, se o aluno vai fazer essa especialidade ou aquela, se o aluno vai fazer aquele concurso ou aquele outro. Então, o professor, ele se preocupa um pouco mais com o aluno do que o instrutor. Mas, o verdadeiro mentor, na minha opinião, é o que vai passar a informação, é o que vai se preocupar com o aluno, mas é o que vai de maneira única tocar no coração do aluno. Ou seja, esse é o mentor. É aquele cara que o aluno vai passar naquele estágio e nunca mais vai ser igual depois daquele estágio. Ele vai ter o seu coração tocado por aquele modelo que às vezes a pessoa vai falar, eu quero ser assim quando eu crescer, ou eu quero ser assim quando eu me formar, ou eu vou fazer aquela especialidade porque é assim que eu quero ser. E essa é a chama da universidade. Eu acho que a Escola Paulista de Medicina ela é o que ela é, porque ela teve a felicidade de sempre reunir talvez os melhores mentores que possam existir em cada especialidade médica. De modo que esse processo de mentoria, ele é um processo, ele não é algo pontual, ele é um processo dinâmico e não tem que ser simplesmente trabalho versus vida, mas sim tem que ser um equilíbrio entre vida e a parte do trabalho. Ou seja, é um equilíbrio dinâmico. Vão ter momentos que a gente vai estar trabalhando mais, vão ter momentos que a gente vai ter que cuidar da parte pessoal, mas vai ser o equilíbrio fundamental que vai levar com que a gente seja realmente feliz. E aqui eu trago a importância do mentorship, que para mim começou muito cedo. Então aqui, por exemplo, sou eu, olhando mitocôndrias de ratos que tinham sido expostos à cocaína, no segundo andar aqui no laboratório da histologia.
Então vejam que interessante, aqui a gente no Lemos Torres, né, do lado do Lemos Torres, brincando, eu e meu irmão, ou seja, literalmente, quando eu falo que a Escola Paulista foi o meu playground, onde a gente brincava e olhava no microscópio, etc., isso foram, com certeza, sementes que foram plantadas naquele momento e que, com certeza, tiveram alguma influência na minha formação. E aí tem alguns aspectos que a gente não consegue explicar, né? A gente tem algumas características da nossa vida que a gente não consegue explicar, que alguns vão chamar de destino, outros vão chamar de sorte, outros vão chamar de coincidência, mas são muito interessantes, né? Então eu trago aqui algo pessoal para vocês. Quando eu tinha 14 anos, eu tinha uma calça de moletom que eu amava, eu não tirava essa calça de jeito nenhum, a minha mãe escondia do armário, porque eu ia na festa com a calça, eu ia jogar futebol com a calça, eu ia no casamento com a calça, e a minha mãe ficava muito brava. E hoje, olhando essas fotos, né, dessa calça, vejam que interessante. Era uma calça da Duke University, eu tinha 14 anos, e 25 anos depois eu viria a me tornar professor titular da cardiologia de lá, sem, obviamente, ter a menor expectativa que isso fosse acontecer. Portanto, para terminar, eu acho que a globalização na vida acadêmica e universitária ela veio para ficar, eu acho que ela é fundamental, ela é uma necessidade para se sobreviver na vida acadêmica do século XXI. Eu acho que o trabalho em equipe é algo que, em algumas regiões do mundo, é fundamental. A gente tem uma certa dificuldade de trabalhar em equipe na América Latina, mas a gente tem que aprender isso. Dividir, aprender a como dividir é fundamental. Tem mais trabalho do que gente para ser feito. Tem espaço para todo mundo, então se a gente dividir, todos ganham. Mentorship é fundamental em todas as fases da nossa vida. A gente nunca se forma, lembrem, os alunos que estão aqui, quando vocês chegarem no 6º ano, vocês vão se graduar, mas vocês não vão se formar, porque a gente está sempre em formação. O dia que a gente se formar, eu posso jogar então a toalha que acabou a vida. A gente se gradua, a gente ganha diplomas, a gente atinge títulos, mas a formação tem que ser sempre algo constante na nossa vida. E se eu pudesse definir como é a definição de trabalhar em equipe, de colaboração verdadeira, eu acho que é a habilidade de pessoas comuns atingirem resultados incomuns ou improváveis, que realmente mostram a importância disso na nossa vida. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Renato. Antes de abrir, eu queria também agradecer ao Renato, que, de uma forma muito carinhosa, ele tinha um outro compromisso, eu tenho que tornar público, não vou dizer aonde, mas ele cancelou um congresso onde ele ia fazer a conferência, ele não mudou o congresso, porque não podia, mas ele colocou como prioridade estar aqui conosco hoje. Então, eu tenho que te agradecer profundamente ter dado a honra de escolher a tua casa para essa reunião. Obrigada, e vamos abrir, nós temos tempo para algumas questões. Ali, professor Rubens. Eu queria, me permitam, eu vou falar de qualquer maneira. Renato, você representa 3 gerações de excelência na Escola Paulista de Medicina. Se alguém simboliza os 85 anos de excelência na Escola Paulista de Medicina nesse programa, é você. Teu avô, professor Delácio, foi uma dessas excelências. Seu pai, Antônio Carlos Lopes, foi e é uma dessas excelências. E você continua excelente. A Escola Paulista de Medicina espera até a 4ª e a 5ª geração de excelência sua. A gente guarda uma calcinha do Duque para o menino. Mas, parabéns, foi realmente excelente. Naumar, eu queria, agora, além do elogio, porque eu conheci o Renato também de calça curta, eu acompanhei o Renato esses anos todos, eu sou testemunha dele, do brilhantismo dele. E tem mais, Renato vai ser operado amanhã, ele está cheio de narcótico para conseguir andar hoje, porque ele está com uma hérnia, ele veio aqui. Se você já é brilhante assim, drogado, imagina sem estar drogado. Então. Ou vai ver a droga que mudou, deixa eu fazer um estudo. Bom, Naumar, você conseguiu fazer coisas fantásticas na universidade, no sul da Bahia, eu fui testemunha também. Naumar, entre outras coisas, ele fez um centro de convivência dos alunos no sul da Bahia, que não era coberto, era meio coberto. Sabe o que tinha? Rede.
Os alunos descansavam, não é naquele ambiente americanizado, tinha a rede, o pessoal fica deitado na rede e o do lado conversando. Aliás, quem nunca experimentou a rede, experimente que é bom. Mas quem está acostumado com a cultura da rede é isso mesmo. Então, Naumar é um indivíduo que é capaz de pegar as peculiaridades do local, da cultura, e integrar na parte científica. Agora, você conseguiu fazer coisas fantásticas na Universidade Federal do Sul da Bahia, etc., porque não tinha gente para atrapalhar. Você citou o exemplo da Universidade Federal do ABC, eu nem sabia disso da Universidade Federal do ABC, veja que absurdo, eu só estou 50 anos na universidade, não sabia disso ainda. Porque lá também acho que não tinha gente para atrapalhar. É muito difícil avançar quando o meio ambiente é, como o americano fala, conservadorismo, né? Quer dizer, não é reacionário político, é conservador demais. E a área da saúde é uma das áreas mais conservadoras, para não dizer retrógrada, da sociedade. Dá para fazer alguma coisa com todo esse ambiente engessado, a gente tem que esperar mesmo que as novas instituições é que deem o caminho. Eu acho que são coisas diferentes. Quando você tem a oportunidade de alguma forma, trabalhar do solo zero, dá para radicalizar mais. O que eu apresentei, na verdade, é um formato que foi tentado na Universidade Federal da Bahia, com um sucesso extraordinário, mas relativo. Quer dizer, o sucesso extraordinário é que, na Universidade Federal da Bahia, desde o Reúne, já existe um college. E a maior parte dos alunos da universidade entram neste college. Só que a universidade antiga tem anticorpos contra isso e cultiva os anticorpos. Então, continua um pouco o embate entre a tradição e a inovação, entre o conservadorismo e a transformação. Mas isso foi feito. E aí, Rubem, na Federal do Sul da Bahia, como você disse, deu para iniciar do zero. Mas o problema é que as universidades não são feitas por prédios, elas não são só instituições, elas são uma união de pessoas. E a gente ainda não tem no Brasil uma massa crítica com uma concepção de universidade mais histórica. Nós temos, na verdade, as nossas universidades são união de faculdades que já existiam previamente e que, ao se unirem, têm o CNPJ comum, mas continuam com processos e dinâmicas que são próprios de cada um. Nesse sentido, eu acho que a gente não é flexneriano ainda no Brasil. É algo que está me interessando até do ponto de vista histórico, porque de que maneira isso ocorre. E retornando e finalizando, eu acho que é possível, sim. Agora, a gente precisa ter um certo plano ou um protocolo de convivência com o que é a tradição, porque a tradição é muito poderosa. Você não é possível ir de peito aberto, nem se apresentar de uma forma muito agressiva na construção da inovação, porque, afinal de contas, a complexidade da instituição é tal que eu não posso dizer que a universidade brasileira é inteira conservadora, nem que é possível tratar como um bloco único. E acho que a gente tem que fazer, de alguma forma, usar estratégias de agregação de sujeitos que tenham essa inquietude, essa inquietação, esse incômodo com a realização do cotidiano. Isso, eu acho que você tem razão, é muito difícil de acontecer, mas eu acho que não é impossível, até porque pequenos sinais aparecem de que a universidade brasileira, persistindo nessa direção, e tão agredida como tem sido, o que a Helena tem feito é um trabalho maravilhoso, inclusive de denúncia disso, eu acredito que mesmo a função mínima de formação profissional que ela tem realizado vai estar comprometida, como a pesquisa já está
comprometida, e como todo esse grande simbolismo da cultura nacional, eu acho que a Universidade Brasileira Pública já perdeu, e será difícil recuperar. Aí, em função dessa pressão toda, alguma coisa vai acontecer que vai nos mobilizar para que a instituição busque as transformações. E o que eu tentei só mostrar e indicar é que os brotos da inovação já existem. Estão aí, são experiências a serem avaliadas, incorporadas, discutidas, né? Fala, João. João Alessio, cirurgia torácica. Eu acho que tem umas coisas interessantes, né? Eu queria agradecer por estar aqui, porque como é bom a gente ver gente vibrando com o que faz, né? Então nós temos 5 pessoas de diferentes gerações aí, de idades, e vibrando com o que faz, para a gente é fantástico. E eu acho que a Escola Paulista de Medicina teve o grande prazer de se transformar, de ser o embrião da Universidade Federal de São Paulo. E para nós, isso, para quem viveu a universidade, eu adoro esse conceito de universidade, nós temos nos nossos campi 5 situações completamente diferentes, o que é muito interessante, né? Nós temos um curso mais hermético em São Paulo, um curso tradicional. Nós temos um curso em Diadema, que é um curso que tem uma área básica, mas é pré-optado, né? Ele entra dentro da sua opção, com enormes dificuldades dentro desse sistema. Nós temos em Santos, eu já vi que a professora Silvia está aqui, ela vai falar o sistema de eixos, que também ele é muito interessante. Nós temos em Guarulhos o sistema que o aluno faz a sua trajetória, e nós temos o BI, que o senhor conhece bem, em São José dos Campos, né? Quando eu estava na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, convivi direto com o diretor de São José dos Campos, o professor Leduino, e na Pró-Reitoria de Graduação, eu, cirurgião de tórax, junto com as pedagogas e com toda aquela área, o que eu aprendi lá é uma coisa incrível. Mas a gente sofreu e sofre muito com o bacharelado interdisciplinar. Então, a ideia, eu sou entusiasta, eu vejo o pessoal de São José dos Campos vibrando, mas muitos problemas. Na Pró-Reitoria de Graduação, muitos problemas. Por quê? Você sabe, nós temos uma parte de BI, só para as pessoas terem uma ideia, o que acontece na residência médica. O aluno entra na residência de cirurgia, faz o seu sistema básico, recebe um certificado de cirurgião e depois ele vai fazer as suas especialidades. Mas a escolha das especialidades traz muito problema, porque muitos querem fazer urologia e poucos querem fazer cirurgia de tórax. E isso acontece em São José dos Campos nitidamente e acontece em todos os sistemas de bacharelado interdisciplinar. O que acontece é que a área de engenharias, nas áreas de saúde, mais difícil ainda. Nas engenharias entra o mesmo aluno para computação, engenharia, matemática. Quando ele chega no final, a maior parte quer fazer engenharia e ninguém quer fazer matemática. E o Brasil precisa de engenheiro tanto quanto de matemático. Então, nós temos um problema sério. Porque os alunos, e aí a gente vai fazer turmas com 2 alunos. Mas o senhor sabe bem, o sistema só dá certo se ele for regulado pelo mercado. Quer dizer, muitos campi estarem fazendo e é dessa maneira a gente conseguir interligar. Mas é extremamente difícil. Hoje nós temos o ABC e São José. Primeiro, os alunos não sabem nem o que é. Quando ele vai entrar, sabe a dificuldade. Quando ele vai prestar o vestibular, ele quer fazer engenharia, ele quer fazer matemática, e está escrito BI, bacharelado interdisciplinar em São José dos Campos. Eu não quero fazer isso. Então, tem um caminho extremamente difícil, ele não é fácil, o senhor sabe as agruras que é. Então, não é só que a gente não quer, é que é muito difícil o gerenciamento. E as pessoas, as suas carreiras, são guiadas pelo mercado, não obrigatoriamente pelo que ele quer ou pelas opções que ele gostaria de ter. Então, o sistema no meio do caminho, ele é interessante, mas quando chega no fim, a maior parte quer ir para uma área e ninguém quer ir para outra. E o país precisa dos 2 lá no começo. Então, se a gente fecha no começo, temos grandes problemas. Em Diadema, a gente podia contar também, temos problemas. A gente está junto áreas biológicas com áreas mais de engenharias ou áreas tecnológicas. O que acontece no final? Que matemática a gente dá? Para o aluno de biologia ou para o aluno que gosta de matemática? Então, é super difícil o gerenciamento desse processo no meio do caminho, só para dar um pouco da nossa experiência e das dificuldades que a gente tem. Então, não é só porque não quer, é porque ele é difícil de gerenciamento lá na frente também, né? Mas eu adoro ouvir falar, até provoquei de manhã, porque é super bom ver gente empolgada. Obrigado. Professora Silvia.
Então, o professor João até já começou, né? Quero agradecer aos 3 colegas, aos 2 professores e ao nosso estudante, né? Que alegria, que honra ouvir o estudante falar de mentoria, falar de aprendizagem compartilhada. Quer dizer, estamos no caminho, não é? E é claro que você tem um inspirador fundamental também, nosso inspirador, que é o professor Medina, né? Assim como é para nós nessa universidade, a professora Helena Nader, não é? Uma cientista, mulher, que orgulho, não é? Da questão do gênero colocado sempre com tanta generosidade. O professor Aécio, que tem nos ajudado, que tem alargado, que tem recebido a expansão, né? Eu sou lá da expansão, mas além da experiência do bacharelado de São José, a universidade também tem a experiência do bacharelado na Baixada Santista de Ciências do Mar. E aqui eu quero compartilhar uma alegria que é um pouco diferente da relatada pelo professor João, né? Até compartilhei de manhã com o professor Naumar. As nossas engenharias, que são os cursos pós-bacharelados, elas acabam de receber o credenciamento do CREA com todas as competências tradicionais alargadas por os alunos terem vindo do bacharelado, né? Estamos aí há uma semana com essa resposta, o que mostra a potência do bacharelado. Mas o que eu queria ouvir dos 2 colegas professores é com relação a 2 questões que têm sido para nós, na Baixada Santista, desafiantes. Um é formação de professores. Quer dizer, nessa reunião de pessoas, não é? Como é que a gente faz para globalizar? Como é que a gente faz para cooperar, para aprender com o outro, para ficar na rede, né? Mas na rede como o balanço da mudança. E, nessa perspectiva, também perguntar para o aluno assim, como é que você está pensando, ou como é que esse programa pensa a participação dos mentores que, porventura, sejam docentes. E uma outra desafio, e para nós, tanto na educação interprofissional em saúde como no bacharelado em Ciências do Mar, é o campo dos serviços. As prefeituras, as secretarias estranham o nosso modo de formar, dizem assim, professora, eles não podem ser interdisciplinares mais na frente, porque eles fazem muita pergunta, porque eles querem estar em todas as reuniões. Então, muitas vezes, nós temos muita dificuldade de inserção do estudante da saúde e do mar nos serviços das cidades da Baixada Santista. E queria ouvir a experiência de vocês neste âmbito. Bom, em relação à sua pergunta, como a gente estimula a criação de professores, eu acho que é aquilo, né? Quando a gente define a palavra mentor, eu acho que naquela concepção que eu falei, que vai muito além do que fazer por dinheiro aquela especialidade, ou fazer por fama, ou qualquer que seja o motivo, tendo isso só como objetivos secundários e consequências naturais, eu acho que a gente consegue contaminar positivamente as pessoas, desde jovens na carreira, acabando a residência, acabando um mestrado, um doutorado, para ficar na universidade. Eu acho que a melhor maneira é o exemplo, né? É o ensinamento através do testemunho, da presença, da competência, da realização, onde a pessoa está vendo realmente como ele é, ele fala, eu quero ser assim. Quer dizer, se eu quero ser assim, ele vai falar, bom, eu vou querer ficar. E como é que são os caminhos para eu ficar na universidade? Bom, eu tenho que fazer mestrado, eu tenho que fazer doutorado. E aí a pessoa vai galgando para chegar naquele exemplo. Então, a gente vê, infelizmente, uma nova geração buscando, não só na medicina, né, na vida, buscando as respostas muito imediatas. Né? Acho que o Facebook, o Instagram, tudo essas redes sociais são os exemplos dessa satisfação imediata que os jovens buscam hoje. Né? Nada que demore mais que 2 minutos vale a pena, né? E, infelizmente, na medicina não tem essa. Né? Na medicina é uma carreira, ou nas áreas da saúde, é uma carreira onde você vai aprender com sofrimento, do lado do doente, contando gota de urina de madrugada. Então, é uma carreira sacrificante, se você for ver. E, infelizmente, acho que talvez no mundo de hoje, onde as pessoas querem essa retribuição, essa recompensa muito imediata, acaba sendo menos appealing, né? Sendo menos atrativo com que as pessoas sigam isso. Então, é difícil, eu acho, corrigir isso, porque é um problema mundial que eu vejo, mas eu continuo achando que, se você faz com amor, você vai contaminar os alunos
e você vai... não vai ser todos, mas alguns vão seguir o seu caminho e você vai através disso. E na hora da globalização, eu acho que nas reformulações, criar eventos em conjunto, criar eventos, oportunidades onde possa ter essa troca, tanto de professores de lá vindo para cá, como professores daqui vindo para lá. Né? Hoje eu oriento muito aqui na PG, eu tenho sempre 2, 3 alunos, onde eu tento levar coisas de lá para cá, daqui para lá, eu crio eventos para que a gente possa ter esse intercâmbio, mas é aquilo, não tem uma solução mágica simples, é algo que realmente, como você bem sabe, demora e exige tempo e sacrifício, mas eu acho que a gente não pode nunca perder a esperança. Eu acho que esse compartilhamento de experiências, em especial de diferentes culturas universitárias, é essencial. Nenhuma universidade é perfeita, nenhum modelo de universidade cobre tudo. Agora, eu acho que muitas vezes a gente imita o que é problemático no outro modelo, e o que é, de alguma forma, sensato, razoável, nós não trazemos. A Universidade Norte-Americana, aí é preciosa a experiência que Renato está tendo lá. Aliás, o mentor da minha vida é um professor lá na Duke, atualmente, o Sherman James, não sei se você conhece, né? Aí, eu estudei lá junto e até hoje a Duke é um problema para mim, porque eles têm o melhor time de basquete universitário da região e, às vezes, do país. Só que eu me formei na Carolina, na UNC, eu sou um Tar Heel. É rival, assim, de vizinhos, né? Aí, só que nós formamos o Michael Jordan, né? Então, o Duke nunca conseguiu ter um jogador nesse nível. Agora, todo ano, eles realmente montam um super time. Mas a UNC é que nem a USP, né? A segunda melhor e não consegue viver com isso, né? Então, não tem jeito, eles sempre se apoiam no Michael Jordan, etc., para tentar esconder a qualidade da Duke ser melhor que a UNC. Depende da área, né? Depende da área. Pois bem, retomando assim esse fio, nos Estados Unidos, a essência da universidade talvez seja a instituição de maior potência nos Estados Unidos, que boa parte do que se chama da hegemonia norte-americana é da Universidade Norte-Americana. E eles montaram um modelo que traz para a universidade uma responsabilidade pelo processo de formação integral dos sujeitos. O conceito de college é precioso para eles. A sociedade realmente tem a universidade como esse horizonte de vida, projeto de família, de sociedade, de grupo social. Agora, nós temos a relação com a Universidade Norte-Americana, muitas vezes nós vamos fazer bolsa sanduíche ou o doutorado. O doutorado e a bolsa sanduíche é enfurnar num laboratório e não ver o que é a riqueza da vida no campus universitário. Por uma série de motivos, eu tive várias oportunidades de trabalhar em universidades nos Estados Unidos. Uma das soluções que eles têm, que eu acho fantástica, é muito raro você ter uma sala de aula vazia, ou então com poucos alunos de um único curso. Os cursos são abertos para que os sujeitos venham de toda a formação. Ao mesmo tempo, o que é burocracia é automatizado no máximo. Mesmo antes da grande computação eletrônica, a burocracia é o máximo sistematizada e retirada da vida acadêmica. Então, é um modelo que permite um foco muito grande na pesquisa, na qualidade do ensino, em atividades que aqui se chamam